Olá, queridos, eu sou Adriano Almeida e nós vamos estudar hoje aqui sobre o cálculo de gotejamento em gotas, microgotas e bureta, continuando aí o nosso estudo da matemática aplicada ao técnico em enfermagem. Como vocês já sabem, eu vou estar aqui em um lado do vídeo, vai estar uma imagem aqui do outro lado, onde vocês poderão estar acompanhando, a leitura que nós vamos fazendo e fazer as suas anotações, tá bom? Vamos lá. Para iniciar, é preciso dizer que o cálculo de gotejamento é importante porque garante a administração correta de medicamentos e fluidos, evita complicações como sobrecarga híbrida ou subdosagens. Agora, nós vamos falar aqui de algo muito importante para você estar fazendo o cálculo, tá? Do gotejamento em gotas, microgotas e bureta, que são as unidades de gotejamento. Isso aqui eu quero que você destaque aí em seu caderno, em seu material de anotação. Eu quero que você destaque isso aqui, porque isso aqui é importante, tá? Unidades de gotejamento. Gotas. Percebe que entre parênteses está GTT. É para nós identificarmos quando nós formos falar disso aí lá na fórmula, tá bom? Usualmente, 1 ml de solução equivale a 20 gotas. Então, 1 ml, geralmente, ele equivale, a 20 gotas. Então, no cálculo, quando for falar de gotas, você já sabe que 1 ml é igual a 20 gotas. Nesse caso, se for pedir para aplicar, por exemplo, 3 ml, você vai ter que colocar 60 gotas. A gente vai já ver alguns exemplos, que vai ficar isso mais claro em nossa mente. Microgotas. Usualmente, 1 ml de solução equivale a 60 microgotas. Então, para as gotas, 60 gotas equivale a 1 ml. Microgotas, 60 microgotas equivale a 1 ml. E no que diz respeito à bureta, é utilizada para administrações mais precisas e em menor volume. Normalmente, 1 ml de solução equivale a 60 gotas em uma bureta. Então, essas informações são importantes para nós, quando nós formos fazer, aqui quando nós estamos falando de matemática, matematicamente falando, quando nós formos fazer os cálculos nas fórmulas que eu vou trazer aqui para você, para nós estarmos fazendo esses cálculos de gotas, microgotas e no que diz respeito também à bureta, tá bom? A fórmula que nós vamos usar é a seguinte: taxa de gotejamento, que é o GTT por minuto. Então, a taxa de gotejamento por minuto é igual ao volume a ser infundido, que é o ml, vezes o fator de gotejamento, que é o GTT por ml, dividido pelo tempo em minutos. Então, deixa eu repetir. A fórmula para nós calcularmos a questão do gotejamento é a seguinte: a taxa de gotejamento, gotas por minuto. Quantas gotas por minuto? Essa é a taxa de gotejamento. Ela vai ser igual, para nós verificarmos quantas gotas por minuto vai cair, isso serve para, por exemplo, nós verificarmos durante quanto tempo um paciente ele ficará tomando, por exemplo, soro de 500 ml, de 450 ml. Através desse cálculo, nós podemos calcular o tempo que levará para esse paciente ficar ali tomando aquele soro. Então, a taxa de gotejamento, que são gotas por minuto, vai ser igual ao volume a ser infundido, tá? Vezes o fator de gotejamento, por exemplo, das gotas. Qual é o fator de gotejamento das gotas? 20 gotas por minuto. Quer dizer, 20 gotas por ml. Da microgotas, 60 microgotas por ml. E na bureta, geralmente 60 gotas por ml. Então, quando nós formos calcular gotas, você já sabe, fator de gotejamento de gotas é 20.
porque 20 gotas equivale a 1 ml. Quando nós estivermos falando de microgotas, o fator de gotejamento ele vai ser igual a 60, porque 60 microgotas é igual a 1 ml. E quando nós estivermos falando sobre bureta, o fator de gotejamento também vai ser 60, porque geralmente 60 gotas em uma bureta equivale a 1 ml de solução. Tudo isso aí dividido pelo tempo. Então eu trouxe aqui 2 exercícios para nós estarmos vendo questões que podem ocorrer no dia a dia e assim você está exercitando, aprendendo essa fórmula e colocando ela em prática. Vamos lá. Primeira questão do nosso exemplo aí, né? Você precisa administrar 500 ml de soro fisiológico em 4 horas. Qual será a taxa de gotejamento em gotas por minuto? Olha só. Você tem um soro fisiológico de 500 ml. Esses 500 ml de soro, eles não vão ser administrados em 2 horas, nem em 3 horas, nem em 6 horas, nem em 5 horas. 4 horas, ok? Esses 500 ml precisam ser administrados durante 4 horas. Como é que você vai saber o cálculo correto para que você tenha esse fator, essa taxa de gotejamento em gotas? Quantas gotas por minuto dará isso aí? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar os dados que nós já temos e vamos destacar eles. Primeiro dado que a gente tem, que o volume a ser infundido é 500 ml de soro. Então o volume é igual a 500 ml. Outra coisa importante, nós temos o tempo ali, o tempo é 4 horas. Só que ele pergunta qual será a taxa de gotejamento por minutos. Então você tem que fazer 4 horas vezes o multiplicado por 60. Porque 1 hora equivale a 60 minutos. Né? Então 4 vezes 60. Aí você vai encontrar o volume, o tempo total, que é 240 minutos. 240 minutos. Ok. Nós já temos o volume assim infundido. Nós já temos o tempo. O que está faltando para nós, então, é o fator de gotejamento. Qual é o fator de gotejamento? Do gotejamento em gotas. Nesse caso aqui, é 20. Porque usualmente 1 ml de solução equivale a 20 gotas. Então você pega toda essa informação que você já tem e joga ela na fórmula. T é igual a V vezes F sobre T. Taxa de gotejamento é igual ao volume vezes o fator dividido pelo tempo. Então, depois que você tiver todas essas informações, você vai substituir os números que você tem. Então, nós temos o volume, que é 500 ml, nós temos o fator de gotejamento, que é 20, e nós temos o tempo, que é 240. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o 500 e vai multiplicar por 20. Então, 500 vezes 20 vai dar 10.000, ok? Vai dar 10.000. 500 vezes 20 vai dar 10.000. Então, você repete o T, coloca igual 10.000 sobre 240. E aí você vai dividir 1.000 por 240. Como embaixo, aqui no denominador, nós temos um número zero e em cima nós temos aí muitos zeros, então nós vamos cortar esse único zero que nós temos aqui embaixo e vamos cortar apenas um zero no numerador, ok? Nós vamos cortar um embaixo e um em cima. Se tivesse 2 embaixo, nós cortaríamos 2 embaixo e 2 em cima, mas só como nós só temos um, então nós vamos cortar esse um que está embaixo e um que está em cima. Então vai ficar 1.000
dividido por 24. Quando você faz essa divisão de 1000 dividido por 24, você não pode dividir 10 por 24, então você vai ter que dividir 100 por 24. 100 dividido por 24 vai dar 4. 4 vezes 24 é 96. 100 menos 96 é 4. Então você desce o outro zero que está lá, o último zero da conta, tá? E vai ficar 40 dividido por 24. Eu sei que 24 mais 24 é 48. Então não pode ser 2. Se não pode ser 2, só pode ser 1. Então eu vou colocar aqui o número 1. Nós já temos 41. Já temos 41 na resposta, ok? Então, 1 vezes 24, 24. Então vai sobrar aqui 40 menos 24 vai ser igual a 16. 16. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma vírgula. Eu vou colocar uma vírgula como nós aprendemos aí nas aulas, ok? E isso vai me dar direito a eu colocar um zero aqui junto com o 16. E esse zero vai transformar o 16 em 160. 160 dividido por 24 é 6. Porque 6 vezes 24 vai dar 144. Então 160 menos 144 sobra 16. Como eu já tenho uma vírgula lá, essa vírgula me dá direito a um zero. E tu percebe que já está se repetindo aqui alguma coisa. Então vai ficar novamente 160 dividido por 24, que a gente já achou que é 6. E o 6 nós já multiplicamos por 24 e nós achamos 144. Então 160 menos 144, olha quem vai dar de novo, 16. Então nesse caso nós encontramos uma dízima periódica. Nós encontramos uma dízima periódica, 41,6666 e assim sucessivamente. Então o que vai acontecer aqui? Aqui eu não vou dizer que a taxa de gotejamento é de 41,6 gotas. Não. O que eu vou colocar aqui é um aproximado, ok? Não vai ser 41 gotas e meia, passou de 41 gotas e meia. Porque se fosse 41 gotas e meia, ia ser 41,5 ou 41,50. Mas não, deu 41,6666 e assim sucessivamente. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui a taxa de gotejamento. A taxa de gotejamento é aproximadamente 42 gotas por minutos. Então essa é a resposta. Aproximadamente 42 gotas por minuto. Ok. Nós já encontramos essa solução, então agora nós vamos trabalhar com outro exemplo, tá? Falando agora de microgotas. Você precisa administrar 100 ml de uma solução medicamentosa em 1 hora, usando microgotas. Qual será a taxa de gotejamento em microgotas por minuto? Ok, nós já temos aqui algumas informações. Primeiro, o volume total da solução a ser administrada são 100 ml. Então, 100 ml é o volume. Então, V é igual a 100. Ok. O tempo, nós já temos aqui que é 1 hora. 1 hora em minutos é 60. Porque 60 minutos é igual a 1 hora. Então, nós já temos o volume, que é 100 ml. Nós já temos o tempo, que é 60 minutos. Ele aqui está perguntando qual será a taxa de gotejamento. Então, eu não tenho a taxa, é a taxa que eu estou procurando. Então, eu tenho que ter o fator de gotejamento. Qual é o fator de gotejamento no que diz respeito a microgotas? Nós vimos ainda há pouco que é 60. 60 microgotas equivale aí a 1 ml. Então, colocando tudo na fórmula, a taxa de gotejamento vai ser igual a 100 vezes 60 dividido por 60. Ok. Então, quanto é 100 vezes 60? 100 vezes 60 é 6.000. 6.000. Então, a taxa de gotejamento em microgotas por minuto vai ser igual
a 6.000 dividido por 60. A gente percebe que embaixo aqui, tá? Tem um zero no denominador. E no numerador tem 3 zeros. Então eu vou cortar o zero que está aqui no denominador. E eu vou cortar um zero que está no numerador. Então dessa forma eu vou ficar com 600 dividido por 6. E quando tu vai fazer essa conta, tu vai encontrar 100 microgotas por minuto. Então se eu quiser administrar 100 ml de uma solução medicamentosa em 1 hora, em microgotas, eu vou ter que ajustar para 100 microgotas por minuto, ok? Logo aqui na nossa, deixa eu passar aqui a página. Quando você vê bem aqui essa questão de taxa é igual a 100 vezes 60 dividido por 60, você poderia fazer a divisão direto, tá? Isso aqui é um outro caminho. Você poderia dividir o 60 pelo 60, que vai dar 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então 60 dividido por 60 ia dar 1. Aí você só multiplicava 100 vezes 1 ia dar 100. Tá vendo? Mas só que somente nesses casos específicos, onde a gente tem um número no numerador sendo igual ao número do denominador. No caso passado, isso não poderia acontecer, porque nós tínhamos 10.000 dividido por 240. Então, não tem nenhum número acima que seja igual a 240, no exemplo anterior. Mas neste exemplo nós temos, que é o 60. Então você pega o 60, divide com o 60 de cima com o 60 de baixo, vai dar 1. E esse 1 você vai multiplicar com outro número que estava em cima, que nesse caso é o 100. Então vai dar 100 microgotas por minuto, de um jeito ou de outro. Então a resposta correta dessa questão são 100 microgotas por minuto, ok? Qualquer dúvida, você já sabe, mande aqui nos comentários a sua dúvida, ou se não, mande mensagem lá no grupo que nós vamos estar respondendo você com toda a atenção, tá bom? Então, até a próxima aula, nós vamos falar sobre transformação de soros.